Olha só, tem uma revolução acontecendo agora bem debaixo do nosso nariz. E o mais curioso, ela não faz barulho nenhum, não tem protesto, não tem gritaria, mas ela é extremamente poderosa. É a tal da revolução silenciosa dos carros elétricos. E acredite, ela está redesenhando o nosso futuro. Bora entender como isso está acontecendo? É uma boa pergunta, né? A resposta resume tudo. A primeira coisa que se nota em um carro elétrico é o que não está lá. Não tem aquele ronco do motor, sabe? Nem a vibração. É só um zumbito bem suave, quase nada. E é justamente esse silêncio que, paradoxalmente, é o som de uma das maiores viradas tecnológicas da nossa geração. Aqui fica bem clara a diferença. De um lado, o motor a combustão. Pensa nele como uma sequência de pequenas explosões controladas. É barulho, é fumaça e, principalmente, é um baita desperdício de energia em forma de calor e som. Agora, olha para o motor elétrico. Ele é o oposto. É silêncio, é eficiência pura. A analogia perfeita é a diferença entre gritar para ser ouvido e sussurrar uma mensagem direto no ouvido. Quase toda a energia que entra nele vira movimento de verdade. Mas para a gente entender o tamanho dessa mudança de agora, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos olhar para o legado de mais de 100 anos do motor a combustão. Ele nos deu muita liberdade, sim, mas essa liberdade teve um preço, e um preço bem alto. E não dá para negar, né? O motor a combustão simplesmente construiu o mundo como a gente conhece. Ele foi o responsável por transformar viagens que duravam semanas em questão de horas. Conectou países, continentes, deu para a pessoa comum uma liberdade de ir e vir que era impensável. Foi, literalmente, o motor do progresso do século XX. Só que essa liberdade toda veio com uma conta, e uma conta altíssima. Cidades inteiras sufocadas pela poluição, uma dependência maluca por petróleo que chegou a definir guerras e, o mais grave de tudo, um impacto no nosso clima que agora ameaça o sistema todo. Chegou num ponto que, simplesmente, o modelo se esgotou. Não dá mais. E é bem aqui que a história dá uma virada daquelas de cinema. Porque olha que louco, carro elétrico não é nenhuma novidade. O que a gente está vendo agora é, na verdade, o retorno de uma ideia super antiga, só que agora ela está armada até os dentes com a tecnologia do século XXI. É surpreendente, né? Mas lá no comecinho do século XX, carro elétrico era uma coisa super comum nas ruas. O problema é que a tecnologia das baterias era, assim, bem primitiva. E, ao mesmo tempo, o petróleo era abundante e muito, muito barato. Resultado, o motor a combustão venceu a primeira batalha. E os elétricos? Bom, eles foram praticamente esquecidos por quase 100 anos, só esperando o momento certo para voltar. E, pelo visto, esse momento chegou. Então fica a pergunta que não quer calar. Por que agora? O que foi que mudou para permitir essa virada de jogo? A resposta está basicamente num trio de inovações que mudou tudo. Primeiro, as baterias de íon-lítio, muito mais potentes e duradouras. Segundo, os carregadores ultra-rápidos, que transformaram horas de espera em alguns minutos. E o terceiro, que é talvez o mais crucial, a inteligência artificial. Pensa nela como o cérebro do carro. Ela otimiza tudo, desde o gasto da bateria, dependendo de como a pessoa dirige, até o controle da temperatura para conseguir a maior autonomia possível. Então, com essa base tecnológica toda, o futuro elétrico deixou de ser só uma promessa, sabe? Ele não é mais uma coisa de filme. Ele já chegou. E já está aqui, remodelando as nossas cidades e as nossas vidas. E a visão que isso traz é transformadora. Pensa só, cidades silenciosas, com ar limpo, sem aquela fumaça e barulho de escapamento. Mas a ideia vai muito além disso. O carro elétrico passa a fazer parte da rede elétrica da casa. Imagina, ele carrega com energia solar durante o dia e de noite ele pode devolver essa energia para abastecer a casa. A garagem vira tipo uma pequena usina de energia particular. E o mais legal é que isso não é só teoria, não é um sonho distante. Os números já mostram a velocidade dessa mudança. Se a gente olhar para a Noruega, por exemplo, o carro elétrico já é o normal, não é mais a exceção. A China está investindo nisso numa escala gigantesca. E o Brasil? Bom, a gente ainda está no comecinho dessa curva, mas o crescimento já é exponencial. Essa revolução silenciosa está ganhando força no mundo todo. Claro, né? Nem tudo são flores. Uma mudança desse tamanho não acontece sem um monte de desafios. Para a gente ter uma visão completa, a gente precisa encarar de frente as perguntas difíceis que essa história toda de carro elétrico ainda precisa responder. E essa aqui é, talvez, a pergunta mais importante de todas. Pensa bem, de que adianta um carro que não solta fumaça na rua se a eletricidade que abastece ele vem de uma usina que queima carvão?
Sem uma fonte de energia limpa, a gente está só mudando a poluição de lugar. Tira da rua e joga lá na usina. O segundo problemão está bem no coração do carro: a bateria. A extração de materiais como o lítio e o cobalto tem um custo ambiental e social bem pesado. E tem outra questão fundamental: o que a gente faz com essas baterias quando elas não servem mais? A reciclagem em larga escala ainda é um quebra-cabeça enorme que a gente precisa resolver. Mas é muito importante entender que isso não é um beco sem saída. Na verdade, esses são os próximos grandes desafios da engenharia. A ciência está correndo contra o tempo para desenvolver baterias mais sustentáveis e processos de reciclagem que funcionem de verdade. O objetivo final é criar um ciclo perfeito: energia limpa de fontes renováveis, indo para carros com baterias que podem ser totalmente recicladas. Aí sim, a gente pode falar em mobilidade com emissão zero de verdade. E tudo isso nos leva para uma ideia final que talvez seja a mais profunda de todas. O carro elétrico, no fundo, é muito mais do que só uma máquina. Ele é um símbolo de uma mudança fundamental na nossa relação com a tecnologia e com a própria energia. A gente está deixando para trás um século que foi definido pela força bruta, sabe? Pelo barulho das explosões no motor, pela fumaça, e entrando numa nova era. Uma era definida pelo silêncio, pela eficiência e pela inteligência da tecnologia. A experiência de dirigir está sendo completamente reinventada. É menos sobre mecânica e mais sobre software. É menos uma máquina industrial e mais um smartphone sobre rodas. No fim das contas, ele se torna um símbolo poderoso da nossa capacidade de mudar, de evoluir e, principalmente, de corrigir os erros que a gente cometeu no passado. Então, ao que tudo indica, o futuro não faz barulho mesmo. Ele é silencioso, rápido, inteligente e elétrico. E o mais incrível é que ele não está mais lá longe no horizonte. Ele já está aqui e está vindo em alta velocidade na nossa direção.